Com certeza a maior trollagem de The Walking Dead foi a falsa morte do Glenn. Eu lembro de assistir isso na época e rapaz, a internet ficou maluca com esse episódio, fazendo os fãs se dividirem em duas opiniões. Primeiro, tinha aquelas pessoas que realmente acreditavam na morte do Glenn e tinha aquelas pessoas que não acreditavam. Na visão delas, foi tudo uma trollagem da direção. E de fato foi, né? Mas vamos relembrar como isso aconteceu. O que estava rolando na série nesse momento? Os lobos atacaram Alexandria e, além disso, teve aquele lance da pedreira. Lembra que tinha um caminhão travando a passagem dos zumbis? Então, esse caminhão caiu igual o Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. E agora, os zumbis vão direto para Alexandria e o Rick precisou montar uma força-tarefa para se livrar desses zumbis. E essa missão foi bem difícil de ser completada, porque apesar do grupo do Rick ser foda pra caramba, eles são poucos, eles não conseguiriam realizar essa missão sozinhos. Portanto, toda a comunidade teve que ajudar. E como a gente sabe, a grande parte deles não sabia se defender. E na hora do recrutamento, o Glenn quase teve um infarto, porque o Nicholas levanta a mão dizendo que vai ajudar. Eu vou. Considerando tudo que o Nicholas aprontou, a preocupação do Glenn é bem compreensível. Mas o pior é que esse cara surpreende todo mundo. Mesmo tendo muito medo dentro de si, ele enfrenta esse medo e vai participando de todas as missões. Temos que fazer isso. Preciso ajudar. E o legal é que o Glenn reconhece isso e tenta motivar o Nicholas. Embora 90% dos fãs não gostem desse personagem, o dilema que ele vive é muito interessante, porque o Nicholas fica oscilando entre o medo e a coragem. Nicholas. Ele é basicamente uma metáfora para os dois tipos de sobreviventes que existem nesse mundo, os medrosos e os corajosos. Obviamente, quem morre com mais frequência são os medrosos, aqueles que não sabem se defender. A única forma deles continuarem vivos é virando uma pessoa corajosa. É claro que isso não significa que uma pessoa corajosa não pode morrer nesse mundo. E o Nicholas não conseguiu ser nenhuma dessas coisas, e foi esse meio termo que causou a sua morte. A coragem levou ele até em cima daquela lixeira e o medo fez ele tirar a própria vida. Obrigado. Não! E aparentemente o coitado do Glenn foi arrastado para essa morte. Nossa, eu fiquei muito triste nesse dia, eu achando que o meu coreano favorito tinha virado uma marmita de zumbi. Realmente essa cena foi muito bem filmada, já que a câmera fecha bem no rosto do Glenn. Parece que o cara tá sendo comido de jeito. E é lógico que a gente precisa destacar a atuação do Steven. Na nossa visão, as expressões de seu rosto eram de dor. E a seguir, vem a grande sacanagem dos produtores. Eles fizeram a gente ficar 3 episódios sem nenhuma resposta. E para piorar, o nome do ator foi retirado dos créditos das aberturas, para reforçar ainda mais que o Glenn havia morrido. E só depois de um mês que a gente descobriu o que aconteceu, porque teve 3 episódios sem mostrar nada do Glenn. E já que só lançava um episódio por semana, só na 4ª semana descobrimos que o Glenn ainda estava vivo. Aqui ficamos em um misto de emoções. Primeiro, ficamos putos com a trollagem e depois ficamos felizes por ele ter sobrevivido. Porém, a forma que ele escapa dessa situação é bem questionável. Pela quantidade de zumbis que tem nessa cena, ele era para ter sido devorado junto com o Nicholas. A cabeça, as mãos e as pernas dele estavam expostas. A direção até tentou corrigir isso, mas ficou feio do mesmo jeito. Nessa segunda cena, reparem que assim que o Nicholas começa a ser devorado, o Glenn já entra a milhão para debaixo da lixeira. Só que na cena da falsa morte, ele fica um tempo considerável ali parado. E até ali mesmo, quando ele entra debaixo da lixeira, eu acho bem forçado.
Contudo, essa falsa morte acabou contribuindo com o maior mistério da série. Quem foi a pessoa que o Negan matou? Cara, eu lembro como se fosse ontem. Todo mundo, na hora que o Negan dava a pancada, ficava voltando a cena pra ver se escutava alguma coisa, o nome de alguém e tals. Isso! Aguentando firme! E os fãs se dividiram em dois palpites, a morte do Abraham ou a morte do Glenn. E qual que era o pensamento da galera nessa época? Já que aconteceu essa falsa morte do Glenn, na visão de muitos, a direção não teria coragem de matar o personagem. Por isso que a galera tava palpitando mais no Abraham. No entanto, a morte do Glenn é um dos eventos mais importantes dos quadrinhos. E se ela acontecesse na série, seria muito foda. A repercussão seria gigantesca. Basicamente, ninguém errou nenhum palpite, porque os dois personagens morreram. Quem ia imaginar que os produtores iam ter coragem de matar os dois personagens de uma vez? Realmente, esse episódio foi muito foda. O problema é que depois disso, a série caiu mais feio do que aquele caminhão na pedreira. Tchau, tchau. Agora me diz aí, qual foi a sua reação com essa falsa morte do Glenn? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e compartilhamento, pois isso ajuda demais ao meu trabalho. É novo aqui? Se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Quer falar comigo? O link do Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado mesmo pela sua atenção e tchau, até a próxima!